Olá, meus irmãos. Meu nome é Marcélia e nós estamos aqui no dia de hoje para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, para refletirmos sobre o Evangelho. E para isso eu queria convidá-los nesse momento a nos interiorizarmos, que nós possamos buscar a presença dos nossos amigos espirituais e que possamos com esses amigos sentirmos o seu abraço fraterno, que possamos sentir as suas vibrações, que possamos nos sentir sintonizados com esses amigos. Nós vamos buscando também a toda a equipe espiritual responsável por este trabalho. Vamos sentindo as suas vibrações, vamos sentindo o seu abraço fraterno e nós vamos sentindo a sua presença, vamos nos sentindo bem equilibrados, harmonizados. E com essa equipe, nós vamos buscando a figura do nosso irmão maior, Jesus, a quem nós agradecemos imensamente por todos os ensinamentos que nos foram ofertados. Vamos agradecendo imensamente pela oportunidade de conhecermos os seus exemplos e que possamos, acima de tudo, termos a coragem verdadeira para seguirmos os seus passos. E com os nossos amigos espirituais, como o nosso irmão maior, nós vamos buscando nos aproximar da luz do nosso Pai. Vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade da reencarnação. Vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado e do crescimento. Que possamos, Pai, através da reflexão dessas palestras, desses ensinamentos, da nossa doutrina, que possamos aprender cada vez mais, mas que acima de tudo, que possamos colocar em prática todo este ensinamento que estamos recebendo nesta encarnação. Que possamos contar neste momento com a presença desses nossos irmãos e que possamos ter as nossas mentes abertas para recebermos, para refletirmos sobre os ensinamentos da nossa doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e no dia de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito especial
vamos falar sobre Deus. É ou não é especial? Deus, nosso Pai maior. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a existência e a natureza de Deus. Vamos iniciar pela natureza divina de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Se não fosse Deus, o que será que teríamos? Deus é a origem de tudo o que existe, né? É tudo aquilo que nós olhamos, né? Nós olhamos a natureza, nós olhamos os nossos irmãos, nós olhamos o mundo e tudo é magnífico. Tudo é perfeito, né? Nós olhamos o mar. Gente, que perfeição! Que lindo! As nuvens, quanto tempo a gente não fica parado observando o movimento das nuvens, né? O nascer do sol. Quem gosta de levantar um pouco mais cedo, eu acho que tem essa oportunidade de observar o nascer do sol. Não tem coisa mais bela, né, do que aquele céu avermelhado, né? E depois vai se misturando com aquele azul, aquele amarelo. É lindo, é maravilhoso a gente acordar cedo para ver o nascer do sol. Abusando um pouquinho do vício, né, com uma xicrinha de café. Maravilhoso observar as cores, o céu, né? Então, é a obra divina, né? As árvores. Quando a gente vai viajar, e você tem a oportunidade de observar a natureza da estrada, tem coisa mais linda que aqueles campos com aquelas tonalidades de verde, uma diferente da outra, e de repente você vê uma árvore ali no meio daqueles campos, no meio daquelas tonalidades, né? E aí você vê um animal, um boi, um cavalo. Gente, é lindo demais, né? E saber também que aquela árvore, por exemplo, que aquela grama, que aquele campo, tudo inicia-se através de uma sementinha, né? Pequenininha, né? Uma semente que você joga ali na terra se transforma numa árvore maravilhosa, né? Então, as árvores crescem e dão frutos de diferentes sabores. Quantos sabores de frutas, né? De alimentos, né, nós não contemplamos e não saboreamos aí dentro da natureza, né? E os planetas? Gente, quer mais que isso? Esses planetas todos rodando por aí, rodando. E a gente nunca teve notícia aí que os planetas trombaram, né? Que teve um choque, né? Nós nunca tivemos notícia, né? Júpiter trombou com Marte, né? Então, tudo dentro de uma perfeição magnífica, né? Então, é inexplicável, né? Se nós olharmos as folhas de uma árvore, nas folhas de uma árvore não há uma folha idêntica à outra. Se nós olharmos os seres humanos, não há
ser humano, um idêntico ao outro. E nós somos mais ou menos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E não há um idêntico ao outro, né? E todos com a mesma composição, né? Todos, testa, sobrancelha, 2 olhos, nariz, boca, a mesma composição. E não há pessoas idênticas. Existem os gêmeos. Sim, existem os gêmeos idênticos. Podem até ser idênticos fisicamente falando, mas as suas características não são idênticas. Então, um é diferente do outro. Olha o tamanho dessa diversidade, né? As árvores, uma diferente da outra, né? Então, olha o tamanho, né, dessa diferença toda, dessa diversidade toda. É uma coisa que nenhum ser humano é capaz de imitar, né? O curso da natureza. Eu queria colocar aqui uma reflexão, né? Que todos nós, quando estávamos na escola, nós estudamos sobre as tartarugas. As tartarugas nascem, né, num determinado lugar, e aí elas vão para o oceano e rodam esse oceano, rodam todo o planeta. Porém, quando elas vão desovar, elas voltam para onde elas nasceram. Como? O João de Barro. O João de Barro, quando ele vai construir a sua casa, ele vai levando lá os pedacinhos para o galho, onde ele vai construir a sua casa. Ele põe o seu biquinho para fora, ou melhor, para fora não. Ele observa através do seu biquinho qual é o sentido do vento, o sentido diário do vento. E aí ele coloca a porta da sua casinha no sentido oposto ao vento. De onde será que vem essa sabedoria? Como será que... É inexplicável, né? É inexplicável. É tudo muito perfeito, né? A literatura diz assim, que pelos feitos de uma causa, mesmo que essa causa seja oculta, é que se vê o Criador. Então, quando nós olhamos para os feitos de Deus, nós só enxergamos perfeição. Essa perfeição de Deus já é o indicativo da natureza divina do nosso Pai, né? Então, Deus sendo perfeito como Ele é, os seus feitos são perfeitos, né? Deus, nosso Pai, Ele não se mostra, né? Mas Ele se revela pelas suas obras, né? Então, Deus é a perfeição e é a pura sabedoria, né? Porque não existe na Terra, né, nenhum tipo de erro na contabilidade divina. Eu gosto muito dessa frase, né? Não existe na Terra nenhum erro na contabilidade divina. Então, tudo é perfeito, né? Tudo é obra divina, né? Não existe erro. Se existisse algum erro, com certeza, os planetas, pelo menos uma trombadinha, uma raspadinha, alguma coisa iria acontecer. E não, né? Se não existisse perfeição, as tartarugas aí, ou melhor,
As tartarugas não voltariam para colocar os seus ovos aonde elas se originaram. Só existe a imperfeição quando há a mãozinha do ser humano, né? Então, quando nós nos intrometemos, aí acontece, né, a imperfeição, né? Porque a natureza, pura e simplesmente pela natureza, ela não erra se não tiver uma causa justificável, né? E na maioria das vezes, essa causa justificada vem de uma ação humana. Isso é triste, né? Então, se nós formos pensar, né, desde a organização do menor inseto, né, da mais insignificante semente, né, até a lei que rege o universo, né, tudo é perfeito, né? Tudo vem de uma ideia diretória, tudo vem de uma ideia de princípio, tudo vem de uma ideia de início, né? Então, uma ideia de princípio inteligente, né? Então, é impossível a gente duvidar da existência de Deus, né? Duvidar da existência de Deus significa dizer que o nada iniciou alguma coisa. E o nada é o quê? O nada é nada, né? Então, como que o nada vai iniciar alguma coisa? Né? Então, é impossível duvidar da existência do nosso Pai Criador, né? Deus é o conceito, Deus é o ser supremo, presente em todas as religiões, né? Geralmente o nosso Pai ele é definido como o Espírito infinito, o Espírito eterno, o Espírito criador, né? O Espírito preservador do infinito, preservador do universo. Ele é infinito por quê? Porque ele não teve começo, mas se ele não teve começo, não terá fim, né? Ele é eterno, né? Porque não teve princípio, não terá fim, ele é eterno, né? Na Bíblia diz, né, que Deus é eterno, que não teve nascimento, que é descrito como criador de todas as coisas, que é existente desde o princípio do tempo. A Bíblia não dá uma explicação sobre o surgimento de Deus, mas ela enfatiza os seus feitos, enfatiza as suas obras, né? Deus é o Espírito Criador. É só nós olharmos à nossa volta, né? Deus é o preservador do universo. É só nós observarmos os elementos do universo, né? Como esses elementos são encaixados e como esses elementos são perfeitos. Vamos falar um pouquinho também sobre a natureza divina. Será que nós somos capazes de entender a natureza divina? Né? Eu acho que não. Na realidade, nos falta um sentido, né, para entender isso. Nós temos o tato, paladar, olfato, audição, e nos falta um sentido para entender Deus. Esse sentido só terá a possibilidade de ser adquirido com a nossa completa depuração. Ou melhor, esse sentido
ele só começará a ser desenvolvido quando nós adquirirmos um grau maior de evolução. Então, se nós olharmos para Jesus, que é o nosso modelo, dá para a gente entender que o nosso caminho vai ser longo. O nosso caminho vai ser longo, né? Porque neste planeta Terra, né, que é um planeta de provas e expiações, nós temos Jesus como nosso maior modelo. E muitas vezes nós observamos através das nossas ações, através do nosso comportamento, que nós estamos longe, né, das ações de Jesus, do comportamento de Jesus. Estamos batalhando, né, olhando para Jesus e buscando seguir os seus passos, buscando seguir o seu caminho. Mas está um pouquinho distante, né? Se nós formos pensar nas virtudes, né, que Jesus nos ensinou, nós vamos perceber que nós estamos um pouquinho distantes, né? Vamos pensar aí no perdão, vamos pensar aí na humildade, vamos pensar aí na benevolência, vamos pensar na caridade, vamos pensar um pouquinho na misericórdia, né? Vamos pensar um pouquinho no amor, né? Acho que nós estamos um pouquinho distantes estamos no caminho da depuração, mas estamos um pouquinho distantes aí, né, do nosso objetivo, né? Então, já que nós não conseguimos entender a essência de Jesus, nós precisamos buscar conhecer os seus atributos, né? Então, nós concluímos que os atributos de Jesus, né, tudo isso que nós enxergamos aí ao nosso redor, são atributos divinos, são atributos que vêm do Pai, porque ninguém consegue imitar, né? Então, observando e conhecendo os atributos do nosso Pai, nós deduzimos o que é Deus, né? Sem essa percepção desses atributos, né, do que é Deus, né, seria impossível nós observarmos o quanto Deus é a suprema e soberana inteligência, né? Suprema, soberana inteligência e a magnífica perfeição, né? Na sua obra, como eu já coloquei, né, não existe defeito, né? E infelizmente a nossa compreensão sobre esses atributos também é mínima, né? Por isso que a gente fica aí admirado, embevecido, né, quando nós observamos os campos verdes, como quando nós observamos a maravilha do mar, do céu, né? Nós ficamos aí de boca aberta. Tem uma frase que diz assim: isso é coisa de Deus, né? Então, isso é coisa de Deus mesmo, né? As coisas de Deus para a gente ainda são difíceis, né, de compreender. Por isso que, de fato, essa frase ela é muito verdadeira, né? Porque não é fácil a nossa compreensão divina, né? E no Evangelho, né, mais propriamente nas obras de Allan Kardec, né, numa das obras de Allan Kardec, a Gênese, num livro chamado A Gênese, que nós temos o Pentateuco Kardeciano, né, que são as 5 obras básicas de Allan Kardec, e um dos livros desse Pentateuco Kardeciano é a Gênese. Então, na Gênese,
ele diz que Deus é eterno, Deus é imaterial, Deus é imutável, Deus é soberanamente bom e justo, Deus é onipotente, Deus é infinitamente perfeito e Deus é único, né? Então, como nós já colocamos, né? Deus é eterno porque ele não teve começo e não terá fim, né? Se tivesse algum início, teria saído de alguma coisa, né? Se tivesse saído de alguma coisa, não seria Deus, né? Deus é eterno e as coisas materiais se sucedem no tempo. As coisas materiais sofrem transformações. Por isso que essa eternidade é uma eternidade divina, né? É incomparável, né? Deus é eterno. O que é material não é eterno, né? O que é material sofre transformação, né? Deus é imutável. Imutável significa o que não se pode mudar, né? Então, é aquilo que não sofre mudanças, que não se altera, é aquilo que é permanente, que é constante. Então, se nós observarmos a ação do dia e da noite, acontece constantemente. Todos os dias amanhece e todas as tardes anoitece. Isso é constante, né? O nascer do sol. Todos os dias. Por mais que nós não vejamos num dia mais nublado, né? Por mais que nós não vejamos, né? Mas o nascer do sol, ele é constante. A ação das estações do ano, ela é constante, né? Então, ou seja, as obras divinas, elas são imutáveis, né? Então, se Deus sofresse alguma mudança, com certeza haveria alguma instabilidade na nossa vida, né? E não há instabilidade. Nós vivemos em total estabilidade nas leis que regem o universo, né? Então, mudança não é coisa divina. Mudança é coisa da matéria, né? Da matéria, né? Nós que somos seres materiais sofremos mudanças, né? A gente nasce bebezinho, cresce, quando cresce, né, fica adolescente, sofre aquelas ações da adolescência, e espinha, e barba, né, cabelinho, coisa e tal. Aí envelhece, é o cabelo branco que vem, fica mais cheinho, né? Então nós, enquanto seres humanos, nós sofremos mudanças, né? Agora, as coisas de Deus não, né? Não sofrem mudanças. Até as nossas coisas, né, materiais sofrem mudanças, né? Já ouviram falar aquela palavra chamada reciclagem? Ou seja, tudo pode mudar. Agora, o que é divino é estável, não sofre mudança. A matéria muda, se transforma, né? Deus é imaterial, ou seja, a sua natureza, ela é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, né? Porque nós conhecemos a matéria. Tudo aquilo que é matéria, nós conhecemos e conhecemos bem, né? Agora, aquilo que é divino, a gente tem dificuldade, né, para entender. Por isso que falar falta um sentido. Então, de fato, nos falta sentidos
para compreendermos a natureza divina de Deus, a não ser observando as suas obras, os seus atributos, né? Deus é soberanamente bom e justo. Soberanamente bom e justo. Ele compreende a nossa pequenez, graças a Deus, né? Compreende a nossa pequenez. E se Ele é bom e justo, não cabe a ideia de um Deus que castiga. Se Deus é bom e justo, não cabe a ideia de um Deus punitivo, que nos pune. Não cabe a ideia de um Deus que tem capricho. O capricho gera a instabilidade, né? Então Deus é soberanamente justo. E dentro da sua justiça, graças a Deus, Ele nos dá essa oportunidade da reencarnação para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? As obras de Deus já mostram a sua sabedoria. As obras de Deus já mostram a sua bondade. As obras de Deus já mostram a sua magnitude. Deus é onipotente, onipotente, onipoderoso. Deus possui o poder supremo. Deus é o mais poderoso, porque Deus é Deus. Então, dá para entender, né, quando fala, nos falta um sentido para essa compreensão. Sim, nos falta um sentido, né? Deus é todo poderoso, né? Deus é infinitamente perfeito. Então não dá para a gente conceber um Deus sem a sua infinita perfeição sobre tudo. Sobre tudo, né? Então, não existe outra palavra para falar, né? Acho que não tem outra palavra para falar, a não ser magnífico, né? Nessa nossa lista aí faltou magnífico, né? Deus é único, porque as suas obras são, as suas perfeições são infinitas, né? Deus é único. Não há outro Deus. Se houvesse outro Deus, haveria comparações, né? E se houvesse comparações, Deus não seria imutável, não seria imaterial, ou melhor dizendo, se houvesse comparações, Deus não seria Deus, né? Então, mesmo que tenhamos deuses diferentes, nós temos um Deus acima desses deuses, né? Nós temos um Deus que não existe uma outra definição. Deus é o Pai Supremo, né? Deus é incomparável. Não tem outra forma, né, da gente querer definir, né? Deus é a imensidão. Enquanto as coisas, né, materiais, elas podem ser localizadas no tempo, podem ser localizadas no espaço. Mas Deus é a imensidão. Quantas galáxias será que não estão neste universo? Quantas galáxias, né? Nós somos, a nossa galáxia é um pontinho. Um pontinho. Se a nossa galáxia é um pontinho, eu pergunto, o planeta Terra é o quê, hein?
pergunto mais ainda. Nós somos o quê, hein? Né? Um pontinho do pontinho, né? Então, as nossas mazelas, as nossas discordâncias, são o quê? Olhando por este lado, né? Fica pequeno as nossas dificuldades, né? As nossas brigas, né? Fica pequeno, não fica? Se nós olharmos, pensarmos em todo este universo, né? Então, a gente pode entender que nós brigamos, discutimos e por coisas tão pequenas, né? Deus é perfeição, enquanto as coisas materiais são limitadas, né? Deus é a causa de todo o universo, todos os planetas. Deus é a causa de todos os espíritos, né? Deus é a causa tanto dos espíritos quanto da matéria, né? Então, nós vemos a inteligência suprema, e a inteligência suprema, ela é incopiável, né? Por mais que o homem, né, tente brincar de Deus, tentando imitar, tentando criar de uma forma artificial, Deus é Deus, né? As coisas imitadas também têm as suas limitações, né? Então, o que nós podemos entender, né, dentro desse nosso sentido limitado, né? O que nós podemos entender de Deus, né? Nós podemos entender somente a causa, que Deus é a causa de tudo, né? Sem a sua natureza, ou melhor dizendo, nós não compreendemos a sua natureza, né? Nós percebemos Deus somente através dos seus atributos, né? Então, fica claro para a gente o quanto nós precisamos nos conscientizarmos sobre as nossas limitações, né? Como diz no Livro dos Espíritos, né? Nós nos achamos capazes de muita coisa, mas nós somos ainda muito pequeninos. Então nós precisamos nos conscientizar da nossa pequenez e buscarmos cada vez mais as nossas virtudes, nos preocuparmos cada vez mais com a conquista das nossas virtudes, lembrando que nós estamos numa jornada, né? Lembrando que nós estamos buscando a nossa evolução. Então, qual precisa ser a nossa preocupação?
Que caminho, que ferramentas eu posso usar para o meu crescimento? Na realidade, eu preciso me preocupar com isso. Lembrando que se não fosse o nosso Pai, com certeza, nós nem aqui estaríamos, né? Nem aqui. Então, que nós consigamos enxergar que nós fazemos parte, mesmo sendo muito pequeninos, né? Mas nós fazemos parte de todo esse universo divino, né? Somos parte integrante dele. As minhocas que ficam lá embaixo da terra, fazendo galerias, tal, têm um papel de extrema importância, né? Na plantação, nos vasos. E as minhocas são seres, né, pequenos, coisa e tal, mas se não fosse as minhocas, né, com certeza todo esse verde que nós acabamos de falar talvez não existisse. Se não fosse a ação dos insetos, das abelhas, trabalhando em cima da polinização, talvez essa natureza também não existisse, né? Se não fosse os animais aquáticos trabalhando, cada um, né, dentro da sua espécie, para a reprodução, nós não teríamos alimentos, né? Talvez o mar não fosse da cor que ele é, né? Talvez o mar nem existisse, ia ser um monte de água lá, né? Sem muita função, né? Então tudo na natureza tem a sua função, tudo, né? Se nós formos para a zona rural e lá na zona rural matarmos as cobras, nós teremos um desequilíbrio muito grande de ratos, de sapos, ou seja, teremos um grande desequilíbrio na natureza. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Para que nós possamos entender que nós fazemos parte deste conceito divino, né? Então, mesmo muitas vezes nos sentindo pequeninos, nós fazemos parte e somos importantes neste conceito, nesse contexto divino, né? Nós não percebemos, mas nós somos exemplo para muita gente, né? Não percebemos isso porque muitas vezes a gente está olhando só para o nosso umbigo, preocupado com a nossa vida, com os nossos problemas, né? Mas nós somos exemplo para muitas pessoas, né? Então, tudo isso nós, os animais, os insetos, a natureza, tudo isso vem de um princípio divino. Um princípio divino chamado Deus, nosso Pai, né? Então, eu gostaria de propor um exercício que nós pudéssemos todas as manhãs, observando ou não o nascer do sol, tendo a oportunidade ou não de tomar um cafezinho, tendo a oportunidade ou não de compartilhar um bom dia com alguém, mas eu queria fazer um exercício, propor um exercício para todo mundo, para os meus irmãos e irmãs que estão neste momento aqui presente. Eu queria propor para que nós, a partir de amanhã cedo,
ao abrir os nossos olhos, né, na cama, que nós fizéssemos o exercício da gratidão. Eu queria propor que ao abrir os olhos, nós conseguíssemos agradecer ao Pai pela oportunidade de mais um dia, né? Porque se abrimos os olhos, independente de onde nós estivermos, significa que o Pai está nos dando a oportunidade de vivenciarmos mais um dia e nos dá a oportunidade de hoje fazermos melhor do que ontem. Vocês topam esse exercício? É o exercício da gratidão. Então, quando nós abrimos os nossos olhos na manhã, que nós agradeçamos ao Pai. Pai, obrigado por mais esta oportunidade. Oportunidade de vida e oportunidade de fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. Oportunidade de ser hoje melhor do que eu fui ontem. Tá bom? Então, que nós consigamos, mais uma vez, nos interiorizarmos novamente. Que nós consigamos voltar as nossas atenções para este momento, voltar as nossas atenções para o nosso interior. E neste momento, nós teremos a oportunidade de agradecer ao Pai. Teremos a oportunidade de sermos gratos. Vamos agradecer pela visão. Quem não tem a visão, nós podemos agradecer pela respiração. Quem tem a sua respiração dificulta, nós vamos ainda assim agradecendo a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui, neste planeta. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos com entes queridos. Vamos agradecendo a oportunidade de termos um teto. Vamos agradecendo a oportunidade de sermos seres encarnados. Vamos agradecendo a oportunidade de refletir sobre essa nossa estada neste planeta. Nós estamos refletindo e agradecendo também por esses momentos, que nós possamos usar essa inteligência que nos foi ofertada pelo nosso Pai e que possamos colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que nós possamos, acima de tudo, agradecer ao Pai. Agradecer ao Pai por esta oportunidade.
Que assim seja, graças a Deus. E eu agradeço imensamente a oportunidade.